Chegou finalmente o dia em que eu vou julgar as opiniões impopulares de vocês, para decidir se vocês são um maluco da cabeça ou se vocês estão certo e defender vocês com unhas e dentes. Então seja muito mais que bem-vindo ao BAN e nesse vídeo a gente vai tratar as principais opiniões impopulares que vocês deixaram na aba da comunidade. Não tem nada inventado aqui, tudo que for maluquice, que você olhar e pensar, esse cara tá maluco, como que ele fala uma coisa dessa? Saiba que foi uma pessoa que assiste esse canal assim como você. Isso, claro, se não for você mesmo. Então senta aí no sofá, prepara a pipoca, porque vai ter muita coisa absurda aqui, que eu já olhei por cima e tem muita barbaridade. Começando com o Brendin. Eti é totalmente desnecessário, Boruto é horrível e 90% dos isekais são genéricos. A única coisa que eu discordo aqui é que Boruto é horrível. Boruto não é horrível, gente. Já entende hoje em dia já, Boruto não é horrível. Boruto é ruim para um mediano, tá ligado? É aquele 4,5 pro 5, sabe? Ele não é totalmente ruim, mas também não é totalmente bom. Eu acho que quando as pessoas assistem Boruto, elas sempre colocam na cabeça o que foi Naruto Shippuden pra elas. Então elas acabam sempre colocando Boruto muito pra baixo. Ele não é tão ruim assim. É chatinho? Chatinho. Incomoda? Um pouco. Ruim? Horrível? Não é, tá ligado? Eti totalmente desnecessário? Concordo, pelo menos em aí 90% dos animes. Alguns aí sabem fazer, alguns autores acertam bastante, mas a maioria é realmente desnecessário. 90% dos isekais são genéricos? Certeza, já fiz até vídeo aqui no canal sobre. Aprovo totalmente seu comentário, Brendin, menos a parte de Boruto. Christian Leomar. One Punch Man tirando a arte é chato, justamente pelo Saitama ser um deus ex-máquina. Tem gente que gosta e acha engraçado, mas sinceramente, nenhuma luta passa esse ar de dificuldade ou seriedade. O cara dá um soco e resolve. Sinceramente, hoje em dia, eu não consigo mais tanto assim apreciar o One Punch Man, como eu apreciava na adolescência. Porém, a graça justamente do mangá, do anime, é o Saitama ser um deus ex-máquina ambulante, dele chegar, dar um soco e resolver todos os problemas. Então eu entendo que talvez pra ti não tenha mais tão graça, pra mim também não tem. Porém, a ideia principal do anime e do mangá é justamente isso, não tem muito o que falar sobre. Eu também acho chato, porém, né, é uma opinião impopular e bem controversa, porque não faz sentido, a ideia do mangá é justamente o Saitama ser um deus ex-máquina. Eric Gomes Lima. Lá vai, One Piece não é uma obra de arte e sem furo como os fanboys falam, mas tá longe de ser ruim, obviamente. Bom, eu não sou a pessoa que concorda que One Piece é uma obra-prima. Tá quase lá? Com certeza, quase lá. Dependendo se for um final extremamente bom, principalmente com a quantidade de shounens que a gente tá tendo com um final bem ruinzinho mesmo, eu diria que viraria assim uma obra-prima. Porém, sim, o Oda erra muitas vezes, tem muitos furos de roteiro, porém, eu acho que o One Piece é o que a gente tem atualmente mais próximo de obra-prima entre os shounens. Isso e eu colocaria talvez Black Clover, dos atuais que estão saindo. Claro que tem muito pra trás aí que com certeza é mais obra-prima do que One Piece. Então eu discordo do seu comentário, Eric. Sim, tem furo, porém é o mais próximo que a gente tem de uma obra de arte. Jaya Tempest. Por incrível que pareça, eu gosto da segunda temporada de The Promised Neverland. Eu gostei bastante que todo mundo entrou na onda de xingar o cara, chamar de maluco e tudo mais. Sinceramente, mano, esse eu acho que entra como um dos comentários mais absurdos que eu recebi. Mano, não tem como, tipo assim... Pô, isso nem é questão de opinião impopular, você deve ser a única pessoa, nem o diretor que dirigiu a segunda temporada de The Promised Neverland deve gostar disso no fim das contas. Ele deve chegar em casa todo dia pensando, meu Deus, que merda que eu montei naquele anime. Sinceramente, seu comentário tá muito mais do que desaprovado. João Vitor, a maioria dos animes shounen são superestimados. Isso é um pouco de verdade, eu vou ter que concordar. Pra ser sincero, a maioria dos animes shounen já ganham um hype naturalmente só por ser shounen, mas pra ser sincero, a maioria deles é tipo mediano, alguns são bem ruins na real, mas a gente disfarça bastante porque tem muita luta, muito poder, e a gente sempre acaba tendo aquela sensação de nostalgia com animes shounens que a gente gostava antigamente. Então eu até que concordo com o seu comentário, são poucos animes shounens que são realmente bons. Kamiyu, Hunter x Hunter não tem o melhor e mais complexo sistema de poder dos animes. Aí tá, como é que eu posso dizer assim? Eu não vejo nenhum outro sistema de poder que vem na minha cabeça que seja melhor que Hunter x Hunter. Eu não acho que ele seja o mais complexo, porém ele é o mais fácil de se entender. Digamos assim, talvez?
Porque, sinceramente, o jeito que é explicado no mangá é até que bem fácil de se entender. Tem muita gente que leva como complexo e tudo mais, eu acho ele até que simples, sabe? Porém, ele é bem explicado, bem entendível e não tem tanto furos assim pra tirar poder do nada, assim como muitos outros animes shounens têm. Então acho que é por isso que Hunter x Hunter destaca bastante o seu sistema de poder. Então eu vou deixar esse comentário aqui como um ponto mediano, talvez. Ele não é o melhor, porém ele é o mais entendível. Não é o mais complexo, porém eu diria que é o mais da hora de se acompanhar, por assim dizer. Lucas Henrique, meu Deus, o cara colocou muita coisa. Date a Live tem uma direção ruim, Dragon Ball não é o melhor anime já feito, os animes de hoje em dia quase não tem nenhuma originalidade, tanto em design quanto narrativamente, o autor de Boku no Hero fez um final de qualquer jeito só pra dizer que não teve um final, animes de romance LGBT são os que menos vendem e Tatsu no Yusha só não fez sucesso por causa da frescura da maioria do povo em relação à narrativa da história. Vamos lá, Date a Live tem uma direção ruim? Sinceramente, eu acho que tem. Eu não curto tanto esse estúdio, como é que é o nome daquele? É Geek Toys, né? Um bagulho assim. Eu não curto tanto esse estúdio, então basicamente pra mim Date a Live ficou bem cansativo de se consumir. Dragon Ball não é o melhor anime já feito? Não, isso aí eu acho que nem é uma opinião impopular, mas eu acho que ninguém tem como Dragon Ball como o melhor anime já feito. O melhor anime que assistiu, tipo assim, o que mais se divertiu, o favorito? Pode ser. Melhor já feito? Acho que não. Os animes de hoje em dia quase não tem nenhuma qualidade, tanto em design quanto narrativamente. Aí eu acho que isso aí tá pegando um pouquinho mais pra aquele lado de nostalgia também. Tem muito anime bom hoje em dia, muito anime com ideias originais. Design talvez isso complique um pouco, porém narrativamente falando sim. A questão é que a gente sempre compara com os do passado e sempre tem aquela sensação de que no passado era melhor. Então eu diria que essa parte do comentário, pra ser sincero, tá meio errado. O autor de Boku no Hero fez o final de qualquer jeito só pra não dizer que não teve final. Eu não curti tanto assim o final de Boku no Hero. É um final extremamente horroroso? Não é. Eu reli depois, não achei tão horroroso assim, porém ele é fraco do que se esperava, entende? Tinha muita gente que tinha uma expectativa extremamente alta, o jeito que o anime era vendido era de uma forma muito diferente do que esse final demonstra. Eu não acho ruim, mas não cumpriu a expectativa que foi gerado. Animes de romance LGBT são os que menos vendem. Bom, isso é muito verdade, isso aí achei que na real nem é uma opinião impopular, isso é muito óbvio para todo mundo. Preconceito no Japão é uma das coisas mais fortes que aquele país tem, então é muito normal que lá animes e mangás de romance LGBT não façam tanto sucesso, até porque a maioria dos japoneses não compram e fazem mais sucesso aqui no ocidente. Tatsu no Yusha só não fez sucesso por causa da frescura da maioria do povo em relação à narrativa da história. Sinceramente eu não curto Tatsu no Yusha, então eu nem posso opinar nisso. Date a Live tem uma direção ruim, Dragon Ball não é o melhor anime já feito, animes de hoje em dia sim tem bastante originalidade, você tem que saber procurar. O autor de Boku no Hero fez o final de qualquer jeito, mais ou menos, mas ele não é tão ruim assim quanto falaram. Animes de romance LGBT são os que menos vendem, sim. Tatsu no Yusha só não fez sucesso por causa da frescura, então eu sou um dos frescurentos porque sinceramente eu não curto. Marrito lindo, Satoru Gojo é sim mais forte que o Subusha, e só perdeu por roteiro porque senão o mangá não continuava. A questão principal que o mangá tentou passar, na minha opinião, no meu ponto de vista, que o Sukuna, no fim das contas, só era mais genial que o Satoru Gojo. Sim, o Satoru Gojo poderia ser mais forte e tudo mais, mas a questão é que ele simplesmente botou muito ego em jogo. E o Sukuna simplesmente se aproveitou disso, preparou o melhor plano possível e conseguiu derrotar o Satoru Gojo. Sim, ele é mais forte, talvez ali nas técnicas, ali na força, talvez seja. Não sou o autor, só o Geki Akutami pode realmente responder isso. Porém, é fato que o Sukuna é muito mais inteligente, muito mais sábio, muito mais esperto que o Satoru Gojo. E por isso que ele ganhou a luta no final das contas, gente. Já faz muito tempo isso, já tá na hora de vocês aceitarem. Márcio Filho vê aqui em contradição, Satoru Gojo sempre foi bucha e nunca completou uma missão 100%. Esse ponto é verdade. Ai, que tristeza, porque ele tá certo. Infelizmente esse ponto é verdade, nenhuma missão foi completada 100%. Eu odeio One Piece e acho o pior anime do mundo. Mano, sinceramente, o maior inimigo do Oda tá na nossa presença. Meu Deus do céu. Ok, você achar One Piece ruim? Tudo bem, eu vou entender que talvez seja a sua opinião, ou talvez tenha algo que tenha te desagradado e tudo mais. Mas o pior anime do mundo? Amigo, acho que nem é uma opinião impopular, isso aí é só opinião sua e você tá mentindo aí. Não, desculpa, não tem como, amigo, tipo, de verdade mesmo. Você não curtiu One Piece, beleza, achar o pior anime do mundo, o pior mesmo, a gente tem o Isekai do smartphone, mano. Como que isso aí não é pior? Ah, pelo amor, não. Desaprovado demais, mano.
Nobara deveria ter morrido e não voltado, ela só voltou por puro roteiro. Bom, todas as coisas que acontecem no mangá são por puro roteiro, não tem muito o que falar. Acho que a Nobara deveria ter ficado morta? Acho. Eu acho que ela devia ter ficado morta. Voltou? Voltou. Foi por causa do roteiro? Sim, porque tudo que acontece no mangá é por causa do roteiro, então... Sei lá, sua opinião acho que não faz necessariamente muito sentido, porém eu realmente concordo com o fato de que ela devia ter ficado morta. Não faz muito sentido ela ter saído viva no final. O Ovo Pensador, um queridíssimo aqui do canal, que sempre tá comentando nos vídeos, sempre comenta cada absurdo nos comentários, colocou que o Oda não é tão gênio quanto falam e que às vezes a obra sofre do mesmo problema de Naruto. O autor sabe fazer ótimos personagens, porém muitas vezes acaba deixando eles de lado sem o desenvolvimento completo. Naruto e One Piece têm muitos personagens, e isso faz com que o autor não consiga dar espaço para todos. Concordo com isso? Concordo. O Oda é gênio? Sim, o Oda é gênio. O Oda é tão gênio quanto o pessoal coloca? Não. O Oda só é tipo assim, um dos melhores escritores, mas o pessoal coloca ele como se ele fosse o melhor escritor de todos os tempos, da atualidade, enfim. Ele sim, escreve muito bem o One Piece. O One Piece, pô, tá aí no mercado faz anos, o pessoal não enjoa, ainda continua sendo um dos animes, um dos mangás mais vendidos da história. Mas sim, ele sofre desse problema mesmo, de fazer muitos personagens, ótimos personagens, e a maioria deles servir de escada, ou às vezes ficar de lado. Isso acontece muitas vezes. Apesar que o pessoal fala que não, que todo mundo é muito bem aproveitado. Um anime que todo mundo é muito bem aproveitado é, sei lá, Black Clover, sabe? Tem uma quantidade exata ali de personagens, uns 500. One Piece, mano, tem, sei lá, mais de 3.000 personagens. E se pelo menos ali uns 600 é muito bem aproveitado, já é muita coisa, é difícil você aproveitar essa quantia toda de personagens. Então até que é normal falar que esses personagens não são todos que têm esse desenvolvimento completo, porém a maioria serve ali o propósito ali, mais ou menos, né, por assim dizer. Se dos 3.000 que existem, 1.000 servem o propósito, uns 600 são bem desenvolvidos, já tá num número até que razoável. Black Clover tem o que? Uns 500 personagens? Se, sei lá, 450 servem o propósito e 300 são bem desenvolvidos, já é muita coisa também. Rias Gremory colocou que Kimetsu é ruim e o que salva é a boa animação. Pra ser sincero, eu não sei de onde veio esse fanatismo todo de falar que Kimetsu é ruim. No começo eles falavam que era o anime do ano, aí depois ele virou a pior merda que saiu da Shonen Jump nos últimos anos. Sinceramente, Kimetsu não é ruim, Kimetsu é mediano. Kimetsu é literalmente o significado de médio. Porém, a animação, o hype, toda aquela galera ovacionando o anime, fez com que ele crescesse muito mais do que ele era. Aí as pessoas que foram assistindo e não foram curtindo começaram a descer porrada muito mais do que ele merecia. Kimetsu é um 6, sabe? Kimetsu não é um 10, também não é um 0. E não é que se salva pela boa animação. Tem bons personagens sim, até que tem uns sistemas ali bem legal. Não é ruim, também não é maravilhoso, é médio. É um simples médio. Juan, eu assisti 3 episódios de Mob Psycho e eu detestei o anime. Caramba, Juan... Nossa, Juan... Não, Juan, não tem como não. Tipo assim, Mob Psycho, pra ser sincero, é um dos meus animes favoritos que eu já assisti. Eu já assisti as 3 temporadas desse anime pelo menos, sei lá, umas 15 vezes. Sério, Mob Psycho é maravilhoso, eu realmente não sei porque sua opinião está completamente desaprovada, Juan, eu não entendi. Tenta assistir de novo, se força, mesmo que você falhe, não gostei dos primeiros 10 episódios, assiste até o 12, ok? Assiste até o 12, se força mesmo, porque você vai entender depois que vai ter valido a pena, vai ter valido muito a pena. O Rian comentou, as lutas do Saitama são tudo sem graça. Isso vai muito em relação àquele que a gente falou antes sobre a arte ser a única coisa boa de One Punch Man. Gente, a piada do mangá é justamente as lutas do Saitama serem sem graça. Só que isso é um humor que funciona muito lá no Oriente. Aqui no Brasil, aqui nessa América, essas piadas não funcionam tão bem. A gente é muito acostumado com personagens que lutam de forma equilibrada. Superman, Zod, Batman, Coringa, Mulher Maravilha e Mulher Leopardo. A gente é muito acostumado com essas lutas mais equilibradas. Então esse humor do Saitama chegar, dar um tapa só e resolver o problema, não funciona tão bem com a gente. Talvez funcione melhor lá com os orientais e tudo mais, mas com a gente não funciona tão bem. Então é normal achar as lutas do Saitama meio sem graça. Por isso que a gente hypa muito mais quando personagens da classe S lutam do que necessariamente o Saitama. Então eu aprovo seu comentário. O único anime que vi até hoje, dropei no caminho e que não gostei foi Nagatoro, mas sei que tem uma galera que gosta. Sinceramente, eu não curto o anime de Nagatoro. Eu sei que ele é tipo literalmente uma cópia muito bem adaptada do anime, mas eu acho que o que me irrita necessariamente em Nagatoro são as vozes e as expressões dos personagens. Eu sei que tipo assim, o anime serve justamente para dar essa vida toda pro mangá,
Mas o mangá de Nagatoro é bem divertidinho de se ler, não é nada muito absurdo, mas é bem legalzinho. Agora o anime... Mas eu li o mangá, concluí, e eu digo pra você que o mangá é até que bem divertido em relação ao anime. Então eu aprovo seu comentário como opinião própria, mas eu entendo quem aí discorda desse comentário. TH. Boruto é um anime legal, e é claro que iam nerfar o Naruto e o Sasuke, e o oitavo Hokage vai ser o Konohamaru. Sim, Boruto é um anime legalzinho, sabe? É como eu falei também de antes, 4,5 de 5, não é nada muito absurdo. Não é um Naruto Shippuden, não é um Dragon Ball Z, não é, família. É um Boruto, é um anime simples, é um anime legal só pra dar uma continuidade, vender mais alguns bonecos, vender mais algumas mercadorias, é divertidinho, continua expandindo ali um pouco o universo. Tinha necessidade de existir? Provavelmente não. Existe, não tem o que fazer. Mas enfim, pessoal, essas foram as principais opiniões impopulares que eu peguei dos comentários. Eu curti bastante de fazer esse vídeo, é como se a gente estivesse realmente tendo uma conversa real. Se você desaprovou ou aprovou alguma das minhas aprovações ou desaprovações, coloca aí nos comentários que eu vou estar lendo tudo e quem sabe a gente não gere um debate bem legal sobre o anime ou sobre a opinião dada por um dos inscritos. Agradeço a todo mundo que comentou. Se você não apareceu nesse vídeo, relaxa que futuramente eu posso fazer uma parte 2 desse vídeo aqui. Tinha muita opinião também, eu tentei pegar as principais, as que renderiam mais pro vídeo, mas futuramente eu posso sim fazer uma parte 2. Mas enfim, pessoal, o que vocês acharam das opiniões impopulares de vocês mesmos? O que vocês acharam das minhas opiniões em relação às opiniões de vocês? Eu julguei a de vocês, então vocês podem vir aqui julgar a minha que não tem problema nenhum. Eu vou ficando por aqui e seja muito mais do que bem-vindo ao Ban.